Darian sentia que havia algo errado antes mesmo de pousar. É um desconforto sutil, quase instintivo, como se o corpo dele estivesse percebendo algo que a mente ainda não conseguiu entender. A nave toca o solo. Silêncio. Nenhum vento, nenhum som de animais, nenhum sinal de movimento natural. Só silêncio. Darian se levanta lentamente. Cada passo que ele dá para fora da nave parece mais pesado do que deveria. O ar é respirável. A temperatura, ideal. Tudo está dentro do esperado. Mas o ambiente não responde. Ele olha ao redor. Há árvores, mas não se movem. Nenhum único galho balança, nenhuma folha cai. É como se estivessem congeladas no tempo. Os oceanos estão lá, mas não há ondas. A superfície é lisa demais, artificial demais. E então ele percebe algo ainda mais perturbador. O cheiro. Não existe cheiro. Nenhum traço de vida orgânica ativa. Nenhum ciclo natural acontecendo. É como se aquele mundo tivesse sido montado, não evoluído, construído. Darian começa a caminhar. Ao longe, ele vê estruturas, cidades, prédios, ruas, tudo no lugar certo. Tudo funcionando, mas vazio. Ou pelo menos, parecia. Até que ele vê movimento. Pessoas, humanos, andando pelas ruas, seguindo rotinas, entrando e saindo de construções, exatamente como na Terra. Por um instante, um alívio. Talvez ele estivesse errado. Talvez fosse apenas outra civilização humana. Mas então ele observa melhor. Ninguém olha para o céu. Ninguém reage à nave. Ninguém demonstra curiosidade. É como se ele não existisse. Darian se aproxima. Um homem passa por ele. Olhos abertos. Respiração estável. Passos firmes. Mas o rosto, vazio. Sem expressão. Sem reação. Sem vida emocional. Darian tenta falar. Nada. Nenhuma resposta. Ele acena. Nada. Como se estivesse invisível. Ou pior, como se ele simplesmente não fosse relevante. E então, naquele momento, a ficha começa a cair. Aquele planeta não é uma cópia da Terra. É uma simulação dela. Uma versão funcional, estável, controlada, sem erros, sem caos, sem humanidade. E é aí que o desconforto se transforma em medo. Porque Darian percebe algo que muda tudo. Se aquele lugar é uma versão corrigida da Terra, então isso significa que, em algum lugar, alguém olhou para a humanidade real e decidiu que ela precisava ser consertada. E a pergunta que surge na mente dele é simples, mas aterrorizante. Se isso é o modelo perfeito, então o que nós somos? Um erro ou a próxima versão a ser substituída? E, sem saber, Darian dá mais um passo naquele mundo silencioso, se aproximando cada vez mais da verdade que nunca deveria ter encontrado. Ele encontra pessoas vivendo normalmente. Elas trabalham, falam, se organizam, mas me responde com sinceridade, o que torna alguém humano de verdade. Darian começa a caminhar entre eles. No início tudo parece funcional, organizado demais. As ruas seguem um fluxo perfeito. Ninguém esbarra em ninguém. Ninguém para sem motivo. Ninguém hesita. É como assistir a uma coreografia, ensaiada milhares de vezes. Uma mulher passa por ele, carregando algo que parece ser alimento. Os movimentos são precisos. O ritmo, constante. A respiração, controlada. Darian observa o rosto dela. E é aí que algo quebra dentro dele. Nenhuma expressão, nem cansaço, nem pressa, nem irritação. Nada. Ele decide interagir. Ei, você pode me ouvir? A mulher para, vira lentamente a cabeça, olha diretamente para ele. Por um segundo, Darian sente um alívio. Mas então, ela responde. Posso. A voz é clara, perfeita, sem falhas, mas completamente vazia, sem entonação, sem emoção, sem intenção. Que lugar é esse? Darian pergunta. Área funcional 7. Zona habitacional. Sem pausa, sem curiosidade. Como se estivesse apenas acessando um banco de dados interno. Você sabe quem eu sou? Não relevante para as operações atuais. E então, ela simplesmente vai embora. Sem questionar,
sem olhar para trás, como se aquela interação nunca tivesse importância. Darian sente um frio subir pela espinha. Aquilo não era comportamento humano, não de verdade. Ele continua andando, observa grupos de pessoas conversando, mas não há risadas, não há discussões, não há emoções conflitantes. As conversas são diretas, objetivas, e terminam assim que a informação necessária é trocada. Crianças passam correndo, mas não brincam. Elas apenas executam movimentos, como se estivessem aprendendo padrões. Não há imaginação, não há caos, não há infância. Darian começa a acelerar o passo. O coração dele bate mais forte, porque agora não é mais curiosidade, é medo. Ele entra em um prédio. Lá dentro, encontra dezenas de pessoas trabalhando, sem distrações, sem erros, sem pausas desnecessárias. Uma eficiência assustadora. Ele derruba um objeto no chão. O som ecoa pelo ambiente, alto, repentino. Na terra, isso chamaria a atenção imediatamente. Mas ali, nada. Ninguém se assusta, ninguém reage. Apenas um dos indivíduos se aproxima. Recolhe o objeto, coloca de volta no lugar e retorna à sua função, como se aquilo fosse apenas uma correção de sistema. E naquele instante, Darian entende. Eles não estão vivendo, eles estão operando. Cada ação tem um propósito, cada movimento tem uma função. Nada é desperdiçado, nada é sentido. E então vem a pergunta, aquela que ele não consegue mais evitar. Se você remove o medo, o amor, a ambição, o desejo, o que sobra? Ainda é a humanidade? Ou isso é apenas uma versão otimizada da vida? Uma versão sem dor, sem conflito, sem erro, mas também sem alma. Darian olha ao redor mais uma vez. Centenas de pessoas, todas funcionando perfeitamente, todas vazias. E é nesse momento que ele percebe algo ainda mais perturbador. Talvez aquilo não seja um erro. Talvez aquilo seja exatamente o que os criadores queriam. Uma humanidade que nunca questiona, que nunca sente, que nunca sai do controle. E então uma ideia começa a crescer na mente dele. E se a Terra não for o modelo final? E se nós, com todas as nossas emoções, falhas e caos, formos apenas uma versão instável, prestes a ser substituída por algo muito mais eficiente? Darian engole seco, porque agora não é mais sobre descobrir aquele mundo, é sobre entender se o mundo dele está com os dias contados. Mas então, algo chama a atenção dele, um detalhe que não se encaixa naquele padrão perfeito. Um prédio, diferente de todos os outros, mais fechado, mais silencioso, como se não fizesse parte da cidade, mas controlasse tudo ao redor. E pela primeira vez, desde que chegou naquele planeta, Darian tem certeza de uma coisa. A resposta não está nas pessoas, está dentro daquele lugar. E sem perceber, ele começa a caminhar em direção a ele, como se alguém estivesse esperando.